bem-vindos a mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar. Hoje estou com convidados incríveis, a doutora Rosana Hittman, infectologista, e o doutor Fabiano Serra, ginecologista. Prazer em recebê-los. Prazer é tudo nosso, com certeza. Certamente. Gente, eu quero que vocês contem tudo, principalmente sobre o projeto de vocês, um projeto incrível que eles têm. Mas primeiro eu gostaria que cada um falasse um pouco do que faz, como chegou até aí, qual que é o público-alvo. Expliquem um pouco. Quem quer falar primeiro? Pode falar, Rosana. Vai, faça o repasse. Eu sou infectologista, sou médico infectologista. Na época, até o sexto ano de medicina, eu achava que ia ser uma dermatologista, até que eu conheci a infectologia e sou completamente apaixonado pela especialidade, porque tem características investigativas que me interessam muito. Então, para você entender o que está acontecendo com o paciente, você tem que ter muito a perspicácia investigativa. E principalmente porque são doenças que você não tem um órgão só. Você não tem o coração, você tem uma infecção, pode ser em qualquer local do corpo e qualquer faixa etária. Então, você vê de recém-nascido até idoso, todo mundo pode ter um quadro infeccioso. E mais que isso, a infectologia nos dá a oportunidade de ver... Não tem monotonia, é zero monotonia. Se você pegar o que está acontecendo, né, seja... as epidemias, surtos, a pandemia que nós tivemos, nós temos zero monotonia na infectologia porque é muito dinâmico, a gente lida com micro-organismos. Sim. Então, não é um pouco diferente das outras especialidades e por isso que eu sou tão apaixonada. E o HPV vem nesse contexto. O HPV, que é o nosso motivo de estar aqui conversando hoje, é um vírus. É um vírus que está absolutamente relacionado com câncer, e principalmente câncer ginecológico. E é por isso que o Fabiano está aqui também. Está aqui. Então, passo a bola para você. Agora, vamos lá. Paola, minha história com a medicina, ela vem desde muito pequenininho. Desde criança, 3 anos de idade, eu já queria ser médico, e especificamente médico de tirar bebês. Olha isso, mal sabia que, na verdade, a gente não tira bebês, os bebês vêm, né? mas naquela época, muito cesarista a cidade e tudo, e a ideia realmente era ser médico de tirar bebês. E aí fui para a faculdade de medicina, sempre querendo a medicina e sempre querendo essa especialidade, então eu não tive essas decisões durante a universidade, mas a universidade, pelo contrário, em alguns momentos ela me desencorajou de fazer ginecologia e obstetrícia. Eu tinha eu tinha professores que eram muito infelizes na especialidade. Na época que eu me graduei, parece que a especialidade era um pouco desvalorizada, os colegas não eram tão considerados médicos, era um público que trabalhava muito, né? Então, sempre se dedicando a madrugadas, plantões, com uma qualidade de vida muito ruim, querendo ter família. E aí eu optei por trabalhar um tempo antes. Então, eu fui para a Amazônia, fiquei 1 ano, fui para o Mato Grosso do Sul, fiquei 1 ano, voltei para Belo Horizonte, me formei na Federal de Minas. E aí, todos os lugares que eu estava, os meus melhores momentos era quando eu fazia atendimento ao público feminino. E quando eu fazia algum parto, porque nesses locais eu tinha que fazer parto. Que era o que você mais queria fazer. Que era o que eu mais queria. E aí, decidido que seria a especialidade mesmo, vim para São Paulo, fazer residência por aqui. E aí fui me especializando em várias coisas, dentre elas é o HPV, né? Que eu acho que hoje, por ser uma doença tão prevalente, é uma das principais... É um dos principais motivos da consulta ginecológica, né? Porque o Papa Nicolau, ele faz parte, e hoje a gente tem um rastreio ainda melhor, que a gente vai falar aqui nesse podcast, que é sobre a pesquisa do DNA viral, e que hoje essas mulheres têm acesso, né, no consultório privado. No SUS, a partir de uma nota técnica que saiu agora em março, que a Rosana, inclusive, fez parte, né, Rosana? A gente vai começar a ter acesso para a população do serviço público também. Ai, que legal, que legal. E hoje vocês têm um projeto em conjunto, né? Temos. Então, o projeto é sobre HPV, sobre a educação do HPV, vacinação. Assim, quando a gente fala de HPV, a gente está falando de câncer, né? Sim. E hoje o câncer, para dar um exemplo, o câncer do colo do útero, que é um dos mais associados com a presença desse vírus, nem todo mundo que tem HPV vai ter câncer, mas quem tem câncer teve HPV, tá? Tá bom. Então, esta relação é importante. E outra coisa que a gente sempre fala, e é isso que a gente quer nesse projeto, é tirar mitos e esclarecer a importância que é, por exemplo, a prevenção do HPV. Que muita gente tem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população mundial, em algum momento da sua vida, vai dar de cara com esse vírus. Teve contato. Então, eu brinco que eu falo... Isso. Eu falo, você pode não ter visto o HPV, mas ele já te viu.
Entendi. 80% da população em algum momento vai ter contato com esse vírus. Não quer dizer que vai ter Vai manifestar. doença, Isso. certo? Mas o contato, a infecção com esse vírus, infecção é uma coisa, doença é outra. O contato com ele, sim. A boa notícia é que a imensa maioria das pessoas, o próprio sistema imunológico consegue clarear esse vírus, consegue mandar esse vírus embora e vida que segue. E ela não transmite? Se ela Transmite. transmite. Ela pode transmitir. Ela não manifesta, mas Isso, ela transmite. Isso, e por isso que é tão prevalente. Por isso que a gente está falando que 80% da população, em algum momento da sua vida, vai ter contato com esse vírus. Então, é um vírus muito comum. Então, eventualmente, quem está ouvindo a gente e fez diagnóstico recente ou teve esse diagnóstico, calma, porque você faz parte de um cenário extremamente comum. Uhum. Né? E isso não significa nada diferente, porque é um vírus de muito fácil transmissão. Por isso que ele é tão prevalente. E como Então, o que nosso projeto, É acho que sobre só para isso. encerrar, o nosso projeto tem a ver com isso. Sim. De falar sobre o vírus, de falar da importância e principalmente de que nós temos como agir para diminuir e mudar esses números brasileiros, que são números que têm tudo para a gente poder diminuir a incidência de câncer e tudo que tem a ver com o desfecho do câncer. Aí, principalmente, Paulo, um número que eu acho importante, que a gente estava até comentando, no Brasil, por dia, morrem de 15, a gente estava vendo, a 25 mulheres por dia de câncer do colo do útero, por uma doença que tem prevenção. Então, é obrigatório a gente estar num projeto desse para falar sobre isso. A cada minuto, no mundo, uma pessoa vai ser diagnosticada com câncer pelo HPV. Meu Deus. Cada minuto. Mas dá pra, por exemplo, essa pessoa... Vocês têm um percentual de quantas pessoas com HPV podem desenvolver o câncer? Existe um percentual? Olha, até existe, mas vamos pensar aqui que a gente não consegue fazer isso como um rastreio na população como um todo. É, porque tem muita gente que a gente nem tem esse número, né? E existem situações em que essas pessoas são expostas ao HPV e elas não vão nem se manifestar. Então tem um dado que é interessante, que quanto mais jovem a pessoa é exposta ao HPV, maior a chance dela fazer o que a gente chama de clearance, que seria o clareamento, seria a eliminação desse vírus. Tá Então bom. quanto mais jovem a exposição, maior a chance de clareamento. De forma que se essa pessoa é exposta em idades mais avançadas, existe uma maior chance de persistência viral. Sim. Né? Então, e no rastreio, a população menor do que 25 anos, ela não é incluída. Porque como existe essa grande possibilidade de Entendi. clearance, de eliminação, essa população não é incluída no rastreio. Então, às vezes, fica meio difícil a gente conseguir fazer um rastreio populacional completo, porque a gente não tem nem teste Porque para a todo mundo. Assim, né? A amostra amostra é é muito- imensa. Não, e a amostra, é enviesada de É alguma enviesada. forma, né? É isso. Então, a gente tem de 25 a 45, por exemplo. Eles pegam aquela De 25 parcela... a 64 anos. A É o 64? preconizado. Que eles É. pegam? É, que eu chutei. 64 Porque eu falo anos, que 11 a maioria meses, dos projetos, é. 25 a 45, aí vai, né? Que até chegar o início da perimenopausa e Isso, tudo seria mais. menor do que 65 anos, né? O que é preconizado pelo Instituto Nacional do Câncer, que é o protocolo que a gente segue aqui no Brasil. Tá bom. E uma coisa antes disso, no seu consultório, antes da sua pergunta ou da sua fala, no seu consultório, qual que é o percentual de pacientes? Eu sei que não tem o número, que vão lá com HPV, que tem HPV ou não sabem que tem. Olha, eu não tenho esse dado de cabeça, tá, Paula? Mas assim, eu posso te dizer que no dia a dia, assim, uns 40% das pacientes vêm com HPV presente. Sério? É alto. E sabem que tem? E sabem, porque eu oriento, né? Uhum. E eu, antes de coletar o exame, eu já falo, olha, pode ser que a gente encontre HPV. Isso não significa que você vai ter doença. Porque eu já previno ela de ficar no desespero. Porque uma vez que ela enxerga que ela tem HPV, ela já acha que tá com câncer. Quando, Porque na já verdade, sai não é no bem Papa isso. Nicolau, né? Sai no Papa Nicolau. O Papa Nicolau sai o câncer. O Papa Nicolau, ele vê alterações celulares causadas pelo câncer. Sim. Então, seria Tá. isso. Que Qual tem que é o dar. problema do Papa Nicolau? Ele não pega todo mundo. Ele não consegue fazer o diagnóstico de todo mundo. Tá. E é por isso que existe agora uma nova diretriz, uma nota técnica que saiu em março desse ano, que justamente vai possibilitar que as mulheres investiguem o HPV, o vírus, o DNA do vírus. Então vai se investigar se a pessoa tem o vírus ou não. Porque essas pessoas que têm o vírus, elas têm mais alto risco de desenvolver a lesão e depois desenvolver o câncer. E o interessante do HPV é que o câncer não surge do nada. Ele passa por um processo evolutivo. Então, ele tem uma lesão intraepitelial de baixo grau, depois ele passa por uma lesão intraepitelial de alto grau, só para depois virar esse câncer. Então, a gente tem muitas formas de prevenção do câncer. A primeira delas seria a vacinação,
A segunda delas seria a gente fazer o rastreio ou do vírus ou da lesão, né, e acompanhar essas mulheres. E a terceira seria fazer o diagnóstico de forma precoce, antes que ele tenha virado câncer. Porque Sim. se a gente faz o E o diagnóstico precoce, acompanhamento? a gente trata a lesão e não deixa virar câncer. Entendi. Entendeu? E, doutora, desculpa te interromper. Não, eu só ia. Basicamente, a explicação era mais ou menos essa. Então, assim, muita gente entra em contato com esse vírus, tem infecção. Mais ou menos 15 a 20% vão ter infecção persistente, ou seja, o sistema imune não consegue mandar esse vírus naturalmente embora. Esta é a população que nos interessa. É esta população que vai ter que ser seguida. E que vai transmitir. Ou seja, que tem a persistência do vírus e, com isso, tem a possibilidade de acabar evoluindo nessas várias fases até o câncer. Entre eu ter a infecção e ter o câncer, nós estamos falando aí de 10 anos. Então, não é uma coisa assim que eu diagnostico. Então, primeira coisa importante, o fato de você ter feito o exame e vir presença do vírus, calma, isso você tem 80% de chance de clarear esse vírus e não ter mais nada. Ele pode estar lá quietinho. Porém, você vai ter que ser seguida. Uhum. Quem vem negativo nesse rastreio, você só vai fazer com essas novas técnicas, você só vai fazer um novo rastreio daqui a 5 anos. Então, você fica super tranquila, porque se eu não tenho a presença do vírus, eu não vou ter a persistência desse vírus. Entendi. Então, são coisas que essas novas tecnologias fazem com que a gente consiga antecipar demais o diagnóstico de câncer, e com isso é uma prevenção, além da vacina, que é o que nós vamos falar. Então, Sim. eu acho que é importante a gente entender que você ter a presença do vírus não significa que você vai ter a persistência do vírus, significa que você vai ter que ser seguido para ver se você está naqueles 80% que vão clarear ou se eventualmente está naquele grupo que vai persistir com a infecção. E existe algum tratamento para esse HPV? Para, tipo, deixar ele lá quietinho? É feito algum tipo de tratamento? Vamos lá. Ele caladinho, fica quieto aí. Não, a primeira coisa, assim, a gente tem que sempre pensar numa vida saudável, né? Eu acho que isso é o principal, porque a gente vai pensar numa alimentação adequada, numa prática de exercícios físicos, prevenir obesidade, prevenir tabagismo, prevenir coisas que contribuem para o câncer desenvolver. Porque a gente sabe hoje que o câncer ele não desenvolve simplesmente pela presença do vírus. Existem fatores que contribuem para que esse vírus se multiplique e produza essas células cancerígenas. Uhum. Né? Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo deles seria eu realmente identificar essas mulheres que têm já alterações celulares, né? Então, eu identifiquei essa mulher que tem alteração, essa mulher eu preciso tratar. Tá. E aí o tratamento, nesse caso, existe o tratamento ablativo, que seria, por exemplo, com laser de CO2, e existe o tratamento também que a gente tira pedacinhos do colo do útero. Seria um outro procedimento. Então, a gente tem, a depender do tipo de lesão que a gente tem tratamentos específicos, mas existe sim tratamento. Mas esse tratamento, ele vai reduzir a lesão, mas só que a transmissão continua. A transmissão continua. Enquanto houver vírus, existe o risco de transmissão. Isso que é importante a gente clarear para as pessoas, porque eu acredito que isso que vocês trouxeram com relação à manifestação, às vezes a pessoa acha que ela tem lá o vírus e não se manifestou, então, consequentemente, ela não vai transmitir. Ela transmite. Ela transmite. É. E a gente está focando muito na mulher, no colo do útero, mas assim, HPV está relacionado a câncer nos homens também. Né? HPV está relacionado a câncer do colo do útero, está relacionado a câncer de ânus, homens e mulheres, está relacionado a câncer de orofaringe. Hoje, nos Estados Unidos, o número de câncer de orofaringe, principalmente no sexo masculino, ultrapassou o número de câncer do colo do útero. E é um diagnóstico que você não tem como rastrear. Então, tudo isso que nós estamos falando, de fazer o rastreio, Papa Nicolau, não existe para câncer de garganta, de orofaringe. E é super perigoso isso. É super comum e super perigoso. Eu tive um amigo, eu perdi um amigo por esse câncer. Então, nós estamos falando... E câncer de pênis, que é menos comum, mas também tem. Então, assim, a gente está focando bastante na saúde da mulher, mas a gente tem que pensar que a transmissão, óbvio que vai ambos os sexos, e principalmente a importância da prevenção, e daí entra a vacina, porque esse rastreio é muito mais pensando na saúde feminina, colo do útero. Quando você vai para os outros cânceres, seja de ânus, de orofaringe, a melhor forma de prevenção chama-se vacinação. E essa vacina hoje, ela é gratuita, tem na rede pública,
Ou seja, é só a gente estar aqui conversando e falar para as pessoas se conscientizarem. Porque, o que você quer na vida? Eu quero uma vacina contra o câncer. Já existe uma vacina contra o câncer. E é isso que a gente precisa falar. E Sim, temos que é super- baixíssimas taxas de aderência à vacina, tá? Isso é um grande problema que a gente vem enfrentando hoje, que a população não tem vacinado contra o HPV. Apesar da vacina ser disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde, a população não leva os filhos para vacinarem, porque é uma população que abrange dos 9 aos 15 anos de idade, então os responsáveis ainda são os pais. Essas Sim. crianças não vão simplesmente falar, quero ir vacinar contra o HPV. Até pode, né, haver alguma coisa na escola, de orientação, mas os pais ainda são responsáveis por essas crianças púberes e adolescentes, né? É só na cidade a faixa ou o adulto pode vacinar? Pode falar. Não, nessa faixa é a vacinação gratuita no Programa Uhum. Nacional de Imunização. Tá? Tá bom, Meninos de e 9 a meninas 15. de 9 a 15. Neste momento, por causa da pandemia, por tudo que aconteceu, tem adolescentes entre 15 e menor que 20 anos, tá? Que deixaram de se vacinar Por conta por tudo, ficaram- certo? Então, neste momento, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária até menor que 20 anos. Tá. Então, quem está nos ouvindo agora, que tem, sei lá, 17 anos, 18 anos, que perdeu a oportunidade de vacinação gratuita, pode ir na rede pública que a vacina está lá disponível. Na rede privada, daí a gente tem, primeiro que a gente tem uma outra vacina de HPV, uma é contra 4 tipos, a outra é contra 9 tipos, então é uma vacina um pouquinho mais ampla, e esta vacinação não tem a faixa etária limite. Você pode, a partir dos 9 anos, vacinar praticamente sem limite superior de idade. Tá bom. Mas no Programa Nacional, visando saúde coletiva, visando um projeto nacional do ponto de vista de diminuir a incidência de câncer, meninos e meninas, homens e mulheres, é essa faixa etária que eu estou te falando. É a faixa etária de 9 Aos 14 anos. É. E agora, temporariamente, estendeu até os 20 anos. Até os 20. Mas existe, tem que fazer algum tipo de exame para saber se tem HPV. Então, estou com HPV. Eu posso tomar vacina mesmo assim? Pode. Mas antes de chegar nesse ponto, eu queria complementar uma outra coisa, Paula. Além desse grupo, que também é coberto pelo Sistema Único de Saúde, existe uma outra população, que é a população de imunossuprimidos. Tá Então, bom. aqueles pacientes que vivem com HIV, ou pacientes que são oncológicos, né? Ou que têm alguma doença, transplantados, por exemplo. São populações também que têm direito à vacina gratuitamente até os 45 anos de idade. Tá bom. Tá? Então, essa população, ela merece. E também, aquelas pacientes, isso é interessante o pessoal que está assistindo a gente saber também. Pacientes que foram também vítimas de violência sexual também têm direito a essa vacinação até os 45 anos de idade. Bem como tá? todo aquele coquetel que eles fornecem Exatamente. quando você chega, que é Isso super faz importante falar. Exatamente. Que eu falo que eu já vi pessoas vítimas de violência sexual que têm vergonha de falar, têm vergonha de chegar no hospital e falar. Gente, você chega no hospital, eles te dão um coquetel que pode salvar a sua vida. Não pode, Isso. doutores? Perfeito, certamente. E as pessoas não buscam Certamente. e depois tem algum problema. E a gente tem posterior. prazo para entrar com essas medicações. Depois de um determinado tempo, para cada uma delas, a gente tem um prazo específico, mas se a gente não entra com essas medicações em momento oportuno, a gente perde a eficácia. E fora o acolhimento, que é fundamental E fora numa o hora acolhimento, dessa. que é A gente, fundamental. quantos É. pacientes, infelizmente, a gente já atendeu numa situação dessa, você sabe que a principal coisa, além de fazer toda a parte técnica para evitar, é acolher. Acolher Exato. Que a pessoa chega... e orientar da melhor maneira possível. Sim, sim. E daí, agora, a questão que eu trouxe, se a pessoa ela já está com HPV, ela tem HPV, ela pode tomar vacina mesmo assim? Pode. Olha que interessante. Isso é muito legal. Porque, na verdade, assim, se a pessoa já tem o vírus, e ela tem o vírus, por exemplo, em latência, esse vírus fica quietinho, adormecido ali. Se ela toma a vacina daquele tipo de vírus especificamente, na hora que esse vírus vai passar para outras células, é como se houvesse um corte na proliferação desse vírus. Tá bom. Tá? É como se ele parasse de se multiplicar ali nas células. E, por outro lado, se ela nunca foi exposta a algum dos vírus presentes na vacina, ela também, na hora que ela foi exposta, ela já tem imunidade. Então, ela Entendi. não se infecta por aquele vírus. Super importante. Então, vale para quem tem o vírus e também para quem nunca foi exposto àquele determinado tipo de vírus. E como a vacina hoje do sistema privado, ela cobre 9 tipos de vírus, a probabilidade de uma pessoa não ter sido exposta a pelo menos um deles é muito alta. Sim, Né? eu tô fazendo perguntas, até são dúvidas minhas, tá? Porque eu acho que muita gente tem essas dúvidas. E como HPV, você
80% da população, e eu acho que isso ainda é subnotificado, né? Porque se a gente isso parar é para uma pensar... estimativa da OMS. E eu acho que é muito maior que isso. Muito mais gente tem isso. Pela facilidade de transmissão De do vírus. transmissão. Quando a gente pega e toma a vacina, tipo, eu não ainda não tive contato com o vírus. Eu tomo a vacina, eu não transmito mais, ou a gente só tá falando de câncer? E se a pessoa já tem esse vírus, toma a vacina, ela para de transmitir, ou só estamos falando de câncer? Isso que eu queria saber, porque às vezes a pessoa toma a vacina achando que não vai mais transmitir e às vezes continua transmitindo. A vacina, nós temos que pensar o seguinte, a gente tem mais de 100 tipos de HPV e os HPVs que a gente chama de maior risco, né, os oncológicos, que podem estar relacionados ao câncer, são em torno aí de uns 40. Tá? Dentro da vacina, nós temos uma vacina quadrivalente, que é o que está no Programa Nacional de Imunizações, e esses 4 tipos que estão lá dentro, 2 causam verruga genital, não estou falando de câncer, mas estou falando de algo que, se alguém já teve, sabe do que eu estou falando. Incômodo. E do impacto psicológico que isso traz. Impacto psicológico, se sente sujo. Então, você tem 90% de proteção contra a verruga genital, é fantástico isso. E países como a Austrália, que para mim, falou em HPV, o país que está mais avançado em termos de prevenção de HPV é a Austrália, que há muitos anos eles estão fazendo isso, levaram a vacina para as escolas, é fantástico o programa da Austrália. Eles não estão mais vendo verruga genital num país do tamanho da Austrália. Então, é fantástico o resultado da vacinação. E os outros 2 tipos, te falei que são 4 tipos, os outros 2 tipos, que é o 16 e o 18, são responsáveis por cerca de 70% dos cânceres. Então, a hora que você toma uma vacina, você pode deixar de ter a infecção por esses 4 tipos e, com isso, você deixa de transmitir esses 4 tipos. Porém, a gente tem vários outros tipos que às vezes nem estão tão relacionados com câncer, mas estão relacionados com transmissão. Por isso, são coisas um pouco diferentes. E na rede privada hoje, nós temos uma vacina que é contra 9 tipos de HPV. Então, tem aqueles mesmos 4, mais 5 novos, que é a proteção que eu estava falando de 70%, que já é maravilhosa, passa a ser 90%. Ótimo. Então, a ideia de, né, a longo prazo, é a gente realmente ter o controle do câncer relacionado a esse vírus, se você conseguir, de fato, o tal do 90, 70, 90, que é a média, não vai, né? Que é a meta da OMS, ou seja, 90% da população vacinada, 90% da população vacinada, ainda estamos muito longe abaixo dos 15 anos, né? Abaixo dos 15 anos. Nós temos, vocês sabem, aqui no Brasil? A cobertura vacinal hoje, as meninas mais... um pouquinho mais. Que agora tá dose única. Agora melhorou, porque dose única. Mudou, Então, nós estamos no sexo feminino em torno aí, a gente está chegando em 75% de cobertura vacinal, e nos meninos aí em torno de 50% de cobertura. Tá? Então, esses são os números. Quando você vai para um continente como a África, é completamente diferente. Nós temos uma baixíssima vacinação por acesso. Não é que o pessoal é contra a vacina, não tem o acesso. Então, quando a gente fala 90% da população mundial abaixo dos 15 anos vacinada, 70% rastreando o HPV, porque nem tudo que está na vacina tem outros que também podem causar câncer. Idealmente com teste de alta performance, né? Exatamente. Principalmente aquele que detecta o DNA do vírus, porque esses testes são muito mais fidedignos, eles pegam com muito mais facilidade, né, o vírus do que pegar as lesões. O Papa Nicolau, ele é falho, como eu disse. Sim. E então, 90, 70, 90. E 90% com diagnóstico levando ao tratamento. Por que eu falo isso? Acabei de voltar da Amazônia ontem, eu faço um projeto social na Amazônia. Da sua experiência. A gente faz um projeto social com os ribeirinhos da Amazônia. E este ano a gente fez exatamente saúde da mulher e fomos atrás, não tem os resultados ainda, que eu voltei ontem, mas a gente coletou um número grande de amostras entre 25 e 64 anos para ver a prevalência de HPV nessa população, que tem uma dificuldade enorme de acesso à saúde, né? Sim. E o que eu ouço dessa população é: a senhora já fez HPV, Papa Nicolau? Já. E o resultado? Nunca chegou.
Nem sabe. Não qual sabe. Então, quando a gente fala em 90% de diagnóstico, não é fazer o exame. O rastreio é uma coisa. Só que depois do rastreio, Você tem que parece dar- óbvio, mas você precisa ver o resultado para ver se o que você precisa fazer. Então, a realidade do nosso país, infelizmente, eu não estou falando de São Paulo, mas pior que São Paulo também, não A deve gente ser não muito foge muito, diferente. não, porque a gente tem uma população muito carente também. A gente tem ainda algumas deficiências de assistência, né? Então, Sim, é importante. de chegar a este E resultado. olha que né? interessante, Paula. Mesmo que a gente faça o diagnóstico com o Papa Nicolau, a gente não tem um diagnóstico definitivo. O Papa Nicolau, ele é um teste de rastreio. Então, ele detecta essas alterações celulares. Se eu tenho essa alteração celular, eu preciso ir lá e fazer um exame em que eu olho como se fosse um microscópio, aquele colo do útero e utilizo um corante para visualizar melhor esse colo do útero. E aí, se tem alguma lesão, eu vou lá, faço uma biópsia e através dessa biópsia que eu determino se realmente tem uma lesão pelo HPV ou não. É igual se você vai fazer um ultrassom de tireoide, encontra um nódulo, você tem que fazer uma Isso, biópsia. perfeito, explicação perfeita. É que as pessoas elas não entendem que ali foi um achado. Isso. Então foi um pequeno achado. E ela precisa agora fazer a biópsia para ver qual que é o nível e qual. Dá para elencar qual que é o tipo de HPV dentro desses 100 ou não? Dá. Pelo PCR hoje, a gente consegue identificar qual que é o HPV que essa paciente está infectada, né? Então, Sim. qual que ela pegou ali? Quais são? Às vezes ela tem muito mais do que um HPV só. Eu já Sim. peguei uma paciente que tinha 12 subtipos de HPV. 12? 12. Meu 12 Deus! subtipos de HPV. Então ela Era tá uma bem, paciente. Ela tinha uma vida sexual bastante Bastante ativa. né? E realmente ela tinha 12 subtipos de HPV. E isso é super importante. Às vezes, quando você diz a respeito de não aparecer mais a questão da verruga, que é incômodo, às vezes, se a pessoa ela vê a verruga, isso não é já um método talvez preventivo? E essa é a minha preocupação. Tipo, você tá com seu parceiro e aí a verruga manifesta. Ou se você vai sair com alguém, a verruga manifesta. Já não é um bloqueio de você falar, putz, ele está infectado? Não, até se você. Porque se você tirando realmente... a verruga, eu não vou saber mais que tem. Não, até, mas se você visualizar a verruga, né? Porque primeiro que a verruga pode estar em vários locais e às vezes ela é muito pequenininha. E pode, E ninguém- mas só que e nem- pode estar externa também. Pode, mas ninguém fica ali, deixa eu dar uma inspecionada aqui, deixa eu ver como. Ai, mas Ninguém aí faz você já toma mais isso. cuidado. Ai, gente, eu Você inspeciono não vai tudo. parar a internet, não. Liga a lanterna Antes do de qualquer celular. coisa, Ah, vamos coloca a abrir o jogo. camisinha. Vamos abrir A o jogo. camisinha resolve. É um detalhe importante. Vamos lá. É isso aí. Então, a Ai, camisinha resolve? Não, infelizmente. Ai, não? No caso Não. do HPV, Meu não. Deus, gente! A camisinha é excelente método de prevenção para todos os vírus e doenças, Agora, eu tô em infecções choque. sexualmente transmissíveis que têm a É. ver com troca de fluidos sexuais. Então, por exemplo, HIV. O HIV não está na pele, ela não está presente na superfície do genital. Tá O bom. HIV está nos líquidos sexuais, Sim. femininos e masculinos. Então, para ter a transmissão, é muito mais difícil. E a camisinha segura, Sim, tá claro? tá claro. No caso do HPV, é um vírus que está presente na superfície, ele pode estar presente na superfície do genital. Então, a manipulação de genital, mesmo sem relação sexual, é suficiente para ter transmissão. Então, a camisinha, ela cobre o órgão genital masculino, tá certo? Estou falando a camisinha masculina, mas a base do pênis, por Tá exemplo, exposto. está exposto. E ali tem HPV, porque é na pele e mucosa. Mas e como previne? Então, o HPV, Tirando a vacinação. a camisinha Tá ajuda, lógico Também que não vai ajuda. prevenir. A camisinha ajuda, mas não é suficiente para o HPV. O HPV significa rastreio, significa vacina. Vacina, rastreio e preservativo. E o preservativo, vamos combinar, e você Contraceptivo. sabe disso, porque você já deve ter entrevistado outras pessoas no Uhum. seu podcast, que é a porcentagem de novo, eu volto lá para a minha Amazônia que eu acabei de voltar. Não existe uso de preservativo naquela região. E se a gente vier para São Paulo e ver a porcentagem de uso regular de preservativo, não é E isso. tem no SUS. Tem no SUS. É Mas- disponível no SUS. Porque eu trabalhei no SUS. Eu lembro que tinha. Ainda mas as pessoas tem, ainda não tem usam uma tanto. caixa de preservativo. E principalmente a população mais jovem, tá? Eu acho que quem viveu um pouco a época da descoberta do HIV, eu acho que ainda tem um certo receio, né, Rosana? Acho que você percebe isso também, né? Né? Mas essa população jovem que nasceu aí depois dos anos 2000,
Não teve. O HIV já tinha controle, já tinha tratamento, já tinha, enfim, não tinha o medo que surgiu com a gente lá da década de 80, né? Sim. Então, Não, é que eu fico em choque, porque se a gente parar pra pensar, todo mundo vai ter contato com HPV, então. vai, por isso, Não tem, não tem por nem isso que a gente fala dos como. 80%. 80% da Não, pra mim é população. 100%. Não tem 80%. Ou seja, se você tem filhos, vacine seus filhos. É a Vacine. melhor forma de Mas só que eles- prevenção de HPV. É que a gente vai ter aqueles casaizinhos que vão casar sem nunca ter tido relação sexual com ninguém. A gente É, vai ter umas vai ter, raridades, gente, mas só mas que é um percentual mínimo, mínimo, né? é. E a gente também tem uma relação da manifestação do HPV de acordo com a parte imunológica, né? Sim, total. Então, por isso até que você trouxe a questão de alimentação e tudo mais. A pessoa ela pode não manifestar, mas se por um acaso houver em determinado momento da vida uma imunossupressão, uma queda do sistema imunológico, no caso, desandar a alimentação, parar de fazer exercício físico, isso contribui para a manifestação do HPV? Não tenho dúvidas. Com certeza. E eu vou te citar um exemplo fisiológico de imunossupressão. Gravidez. Sabia que na gravidez as lesões por HPV aparecem um pouco mais? Por isso que grávida costuma ter até herpes na boca. Costuma A Os grávida- testemunhos é diferente. A grávida, como ela tem metade de um DNA ali que não é dela, ela precisa fazer um processo de imunossupressão para conseguir gerar esse bebê. Uhum. E esse processo ele é sistêmico, ele é do corpo inteiro. E com isso, as pacientes que têm HPV têm uma tendência de manifestar lesões durante a gestação. É por isso que a gente, em geral, lesões pré-câncer nessa mulher grávida, a gente não faz nada. A gente só observa e vai reavaliar 90 dias após o parto. Que é quando ela já recuperou essa imunocompetência e às vezes ela acaba limpando aquele vírus que apareceu durante a gravidez. Olha que interessante. Sim. Então você vê como o estado de imunocompetência ou de qualidade de vida, de sono, de estresse, de alimentação, de exercício físico, pode impactar realmente nessa manifestação ou não da doença. Não, e é super importante falar até de imunidade. Eu fiz meu mestrado foi de resposta imunológica em exercício de longa duração. Que a gente tem uma relação que a partir de 1 hora de exercício a gente começa a ter um quadro de imunossupressão por conta da liberação de radical livre e queda de produção de antioxidante, né, doutora? Não, E aumenta a infecção de trato respiratório Isso. superior e, consequentemente, se a gente está falando de um problema viral, então, se pensando, até fazendo uma correlação, pessoas que treinam por muito Pesado. Sim, muito tempo bem. e intenso, podem manifestar também. Porque eu falo que o exercício, ele é um estresse para o organismo, mas ele é um estresse benéfico quando feito de forma moderada. E intensidade e duração, eles também vão influenciar na Nossa, resposta perfeito, imunológica. Paula. Paula, Perfeito. só para É isso. acho que a cereja do bolo do que você está falando, tem estudos mostrando que os atletas de alta performance, ou seja, aqueles imunossuprimidos exatamente pelo excesso do exercício, respondem pior às vacinas, produzem menos anticorpos do que nós que somos atleta. É, mais ou menos. É que eu falo que o atleta, se a gente pega a curva de Malme lá, que é aquela curva, tem a curva em S e a curva em J de atletas, né? Se a gente pega a curva, a gente coloca o atleta, que a gente nem pode falar isso, e daí me tacam pedra. O atleta a gente coloca na curva do sedentário pensando em infecção e imunossupressão, né, doutora? Se a gente pega um sedentário e pega um atleta de alta performance, o cara tem lesão, o cara é imunossuprimido, o cara tem infecção de trato respiratório superior, E ele responde menos às vacinas. As vacinas. Olha que interessante. bem como pessoas Não, sedentárias. quando saíram os provavelmente. estudos, eu falei, peraí, o cara é atleta, É. como é que vai responder pior? E tem É tudo a isso. ver com isso que você está falando. Sim, sim, porque eles não têm liberação de antioxidante, chega e só tem radical livre, começa a estrupiar tudo, né? Isso aí. E se a gente pensa, então, hoje, em sinais e sintomas que as pessoas têm que ficar atentas quando pensam em HPV, porque tem aquele HPV quietinho, que a gente precisa ter o controle, tudo mais que eu nem sei que tenho, mas tem pessoas que acabam manifestando e não sabem que tem HPV. Existe algum sinal e sintoma evidente que precisa ficar atento? Meu Deus, só quando tem câncer. Só? Assim, se a gente separar o HPV em baixo risco e alto risco, a gente vai ter no baixo risco aqueles que apresentam verrugas. Então vai identificar as verrugas. Mas o alto risco, que é aquele HPV oncogênico que causa o câncer, esse a gente só vai ter manifestação, alguma manifestação quando já houver o câncer. Tá? Então, essa Entendi. paciente vai começar a apresentar sangramento, vai começar a apresentar coiturragia, que seria durante a relação sexual ela sangra, ou ela pode começar a apresentar um corrimento
bem fedorento, é fétido mesmo, sabe? Tem um cheiro podre. É um cheiro como se fosse De carniça. De carniça. Um Sim. cheiro de carniça. E no... Isso são estágios avançados do câncer já. Né? E você pode Isso falar aí. das outras... Não, eu ia falar dos homens, É. né? Mais em orofaringe, rouquidão. Então, são Isso. sinais indiretos de que já está alguma... muito evoluído, Já né? está muito evoluído. Por isso que eu sei que a gente está insistindo na mesma coisa, mas é muito importante. Então, você pensar em HPV, você tem que pensar em prevenção. Ai, doutora, e é o que mais se fala aqui. Prevenção. A gente não tem estratégia. Vê a doutora Andréa, todo podcast, depois que a doutora Andréa Santos, da Organização Mundial de Saúde, veio aqui, ela é consultora e economista em saúde da Organização Mundial de Saúde. Ela veio e ela fez um estudo com 194 países para entender qual que era o custo, o investimento em prevenção e a economia. não temos dúvida. A cada $1 que a nossa gente luta. tem de prevenção, a gente tem $7 em economia. O custo da economia é absurdo. Só que a gente pensando em Brasil, e eu acredito que qualquer país que não seja desenvolvido, não tem essa parte de desenvolvimento, mas eu falo também dos Estados Unidos, que eu acho que eles não investem muito em prevenção. Eu acho que falta muito investimento preventivo, porque a prevenção, a gente dá 10 passos atrás, a gente traz a obesidade também, a obesidade tem prevenção, a gente tem estratégias preventivas, porque se a gente deixa evoluir, o custo dessa pessoa, até para o nosso Sistema Único de Saúde, é absurdo. Quanto custa uma pessoa já com câncer? Caríssimo. É caríssimo, porque a gente não foca em estratégias preventivas. E eu falo, todos os médicos que vêm aqui, eles falam, temos que investir em prevenção. E o Brasil não tem prevenção. Não, e a gente tem, eu diria especificamente com o HPV, eu acho que talvez o cenário de prevenção no Brasil é um cenário que está bom. O Brasil é um país, tem muitos países que só vacinam as meninas, não vacinam os meninos. Né, por questões de custo. O Brasil não, nós temos uma grande vantagem. O Brasil tem vacina gratuita, tem vacina suficiente. O Brasil tem o SUS. Ou seja, o que a gente precisa que ninguém tem, falar sobre a prevenção, porque Sim. a prevenção está disponível. Quando a gente fala que pouco mais da metade dos meninos estão se vacinando, mas cadê o resto? A gente tem que pensar que os meninos também, além de eles poderem ter o câncer, eles são os transmissores também. Quem transmite mais? Existe algum dado? Não, Menino ou menina? Mulher ou homem? Não tem como saber isso. Não tem? Não. Não há tipo, o homem não falando transmite. que a mulher acaba transmitindo mas eu não acredito, muito, não acho que seja muito isso, né? Tem Acho muito... Não tem muito a ver. E existe alguma forma... Eu diria quem é mais sexualmente ativo, né? Se for a mulher, vai ser a mulher. Se for o homem, vai ser o homem. Então, como as mulheres estão se igualando ao homem nessa atividade sexual, eu acredito que hoje a coisa vai ser realmente bilateral. Tipo, vão ser os dois que vão começar a transmitir. Mas se a gente pega também, eu tô tirando várias dúvidas aqui. Se a gente pega, por exemplo, uma pessoa, há possibilidade dela, tirando esse contato, ou só via contato, ela pega o HPV? Via contato, via, que você disse, às vezes não contato sexual, não a relação sexual em si. Existem outras formas de você pegar o HPV? Olha, a gente até às vezes fala que eventualmente por algum FOMIT, né? FOMIT vamos supor, mas é um exemplo meio assim, mas um espéculo vaginal, né? Então você fez o exame em alguém que tinha a presença do vírus, um exame ginecológico, usou um espéculo vaginal, não limpou, hoje em dia é tudo descartável praticamente, então por isso que eu falei que o exemplo não é bom. Mas assim, vamos supor que você tem a presença do vírus na superfície desse aparelho e imediatamente você vai para uma outra paciente. Banheiro não. Isso não. Banheiro não. Banheiro não, piscina não. Você precisa ter contato pele-pele, mucosa-mucosa, certo? Ou seja, é este o contato que você precisa ter. Você não precisa ter uma relação sexual de fato, mas o contato você precisa ter. Eu quero até aproveitar essa fala da Rosana e falar para quem está assistindo a gente que mulheres que fazem sexo com mulheres, não necessariamente homoafetivas, né? Porque hoje também a gente vê mais esse público de mulheres que tem relação com outras mulheres e que às vezes não tem relação homoafetiva. São heterossexuais, mas que tem... Sim. E essas mulheres também transmitem HPV. Então, às vezes, aquelas mulheres que são...
consideradas lésbicas, né, e que não têm relação com homens, essas mulheres acham que estão livres do HPV. E não é Não verdade. estão. Porque só o fato de ter contato ali mucosa com mucosa, ou pele com pele ali, pode pegar o HPV. E orofaringe, Pode né? se Você contaminar. tem toda... E é Orofaringe, etc e tal. Isso. E é super importante a gente pensar nessas estratégias. Porque, exemplo, eu não imaginava que uma pessoa sem a manifestação evidente, com ele em estado quietinho ali, Em latência, né? latência, é latência que Latência. fala? Ou latente. Latente, ele não passaria, por exemplo. Ele passaria, ele Não, e poderia pode, passar. E ele pode estar latente há muito tempo. Há muito tempo. Não necessariamente, que é outro mito também, de mulheres que acham que, sei lá, o parceiro sexual acabou tendo um diagnóstico de HPV, ou ela mesma, quando ela faz o diagnóstico, a primeira coisa que a mulher quer fazer é o teste no marido. E o que eu falo, não faça isso. Porque a chance de estar negativo ao parceiro sexual é grande, porque como ele não fica para sempre, a gente acabou de falar que ele não é persistente, a maioria clareia. Então ele pode ter tido esse vírus lá atrás, e ela está manifestando agora. Então, ela pode ser HPV positiva, e o marido, o parceiro sexual, HPV negativo. E não significa que a transmissão não foi dele. Ele não vai falar, tá vendo? Eu tô E que ela limpinho. fez alguma coisa Exatamente. fora Então, do casamento. não é por aí, gente. Eu acho que o HPV, a gente precisa tomar muito cuidado com a interpretação de falsas Sim. mitos e coisas, de histórias que a gente ouve, falar, não é assim, é um vírus de fácil transmissão, é um vírus que vai ser clareado, não dá para falar se houve... Quem passou para quem. Nada disso. Então, e precisa ele tomar pode muito aparecer cuidado. depois de muito Pode. tempo. Ele pode E ficar mesmo você quietinho tendo e aparecer. feito um teste com DNA viral, que seria o melhor teste, se ele tiver em latência, às vezes a carga viral, seria a quantidade de vírus que tem ali na região genital, é tão pequena que nem esse método detecta. Sim. Se em algum momento esse vírus acorda, opa, vou dar uma multiplicadinha aqui, e essa carga viral aumenta um pouquinho, eu posso ir lá fazer esse teste e detectar. Então, a primeira pergunta que eu ouço no consultório é, como é que eu peguei isso? Sim. Às vezes mulheres que Nem estão há sabem. muitos anos casadas, né? E se eu peguei isso, significa que o desgraçado do meu marido me traiu, não é isso? Não Não, às necessariamente. vezes Não ele teve necessariamente. isso, Não um necessariamente. contato lá Não, e às vezes o atrás. contato foi atrás. dela mesmo. mesma. Lá atrás, das atrás. primeiras relações sexuais que ela teve na vida. Sim. Então a gente nunca vai conseguir saber. Então esse não deve ser o motivo de separação de nenhum casal. Que é Sim. muito comum a gente ouvir isso. E mais, que a mulher fala, eu vou pedir para o urologista fazer o exame dele. Exato. E daí ele faz, não tem nada, daí ela que tem que se explicar. Ele E ainda não leva, tem nada ela a ainda ver leva uma coisa culpa. com a Não outra. tem nada a ver. Sim. Não tem sim. nada a ver uma coisa com a outra. E para a gente fechar, sobre tratamento, só tem a questão da gente tratar o câncer, a verruga e as manifestações do HPV? Isso. São Primeiro a gente esses? previne. Sim, sim. Depois que a gente previne, se ainda assim ela tiver lesões, a gente vai tratar essas lesões. Em último caso, a gente trata o câncer. E aí Tá o bom. câncer vai depender do estadiamento, né? Se é um câncer inicial, na grande maioria das vezes a gente vai tirar o útero, vamos de uma forma mais clara. Em outras situações a gente vai fazer radioterapia, braquiterapia, quimioterapia, que são outros tipos de tratamento. Então vai depender realmente do estadio do câncer que a gente descobre. E ele é muito agressivo, esse câncer? Ele tende a ser, depende também até da imunocompetência. Por exemplo, a gente vai ver uma agressividade maior nos imunossuprimidos. Paciente que vive com HIV tem um risco desse câncer evoluir assim, rapidíssimo. Sim. Né? Então, depende disso, mais uma vez manifestado ali, a gente tem que fazer algo o mais breve possível, realmente, porque ele pode evoluir. Muito legal. Então, para não dar notícia ruim, né? Então, lembrar que nós temos prevenção e mesmo antes de chegar no câncer, você tem as lesões que a gente chama de lesões precursoras, né? Aquelas que Isso. são pré-câncer. E todas essas fases você pode agir para que não vire câncer. Então, se você foi diagnosticado com HPV, fez lá o seu Papanicolau, o seu exame e já tem uma alteração histológica de primeiro grau, alguma coisa assim, que a gente chama de NIC1, NIC2, NIC3, tudo isso é pré-câncer. Então, e essas fases, existe ação em termos de prevenção para não virar o câncer. Então, tem daí a importância do rastreio, que a gente vem falando, para você poder saber onde você está e fazer a prevenção através de vacina. Porque a pessoa para chegar num câncer, ela... Hoje, na rede pública, para encerrar a história da vacina e deixar muito claro, na rede pública, hoje, nós estamos falando em dose única de vacina
até os menores de 20 anos, então quem não foi, vá. E na rede privada é uma vacina mais completa, que é contra 9 tipos, e a gente tem feito em 2 doses, porque daí o objetivo não é só o câncer do colo do útero, as outras formas de cânceres, então faz em 2 doses até os 20 anos, e a partir dos 20 anos em 3 doses. Então é uma prevenção que é um investimento que as pessoas falam, mas a vacina é cara. Cara é o câncer, cara é tudo que tem por trás tudo que disso. você tem que tratar, Então tirando é seu um tempo, né? investimento que você faz na sua saúde. E só para citar, para finalizar mesmo, assim, o exemplo da Austrália, que eu acho que é muito interessante, porque eles fizeram vacinação em massa, eles conseguiram reduzir em mais de 94% as cirurgias do colo do útero, por conta da prevenção. Então, eles preveniram, eles estão praticamente erradicados do câncer de colo do útero. É a questão que a gente fala de custo. É a questão daquilo que a gente está falando de custo. Exatamente. Olha como isso barateia. E aí eu vou te voltar uma pergunta, Paula. Você já foi orientada a tomar vacina nonavalente contra o HPV? Não. É isso. É sobre isso que a gente está falando aqui. É engraçado que a gente passa por vários médicos e os médicos, eles esperam aparecer o negócio. Então, tem alguns, não vou generalizar. Isso que eu ia pelo amor falar, de não Deus. vai generalizar. exatamente, Não vai porque Meu generalizar. pai, doutora, meu pai é médico, meu irmão é médico, eles já estão aqui com... Você não tem noção, não posso falar. A gente Mas eu tô também, dizendo, né? alguns profissionais da área, eles não orientam, esperam chegar. Então, esperam ter a consequência, ter a patologia, aparecer a gravidade para falar assim, putz, Mas toma isso está lá. mudando, Paula. Eu Sim. acho que quanto É. mais a gente está fazendo da prevenção uma coisa interdisciplinar, falar com os endocrinologistas sobre vacinas, várias vacinas, né? Hoje a gente está falando de HPV, mas tem várias outras. Falar com a gineco, falar com as cardio, falar com as várias especialidades sobre prevenção. Aos poucos a gente está vendo que naquelas diretrizes de cada especialidade, não só na infectologia, as vacinas já começam cada vez mais estando presentes. Então, eu acho que nós estamos numa fase, né, certamente Sim. de mudança em Devia ser relação a um isso. consenso de tipo, você indica essas principais, assim. Todo médico deveria indicar. E o Você que não tem que dá é tomar. para ter médico anti-vacina, né? Então, se você tá com um médico que contraindica a vacina, por favor, procure um outro, porque realmente que a gente eu, tá eu falando sou bem de- claro em relação Não, a isso. que a gente tem que Porque falar... isso me revolta, Rosa. A gente tem que falar sobre prevenção, isso que é o principal. É isso aí. E hoje, é claro que tem essas questões, e o principal de tudo é que a vacina, a gente pega a vacina do HPV, quantos anos de estudo a gente tem com a vacina do HPV? Quantos anos tem a vacina do HPV? Já temos? Tem muitos já, né? No Brasil, bom, mais de 20 Mais já, de né? 20, com Eles certeza. estão dentro do... Somando o tempo de estudo com a ação, com o uso em vida real, tem de segmento praticamente Não, 20 anos de Os estudos, vacinação. porque, 20 anos porque de os vacina. estudos, E no eles param uns 10 anos, né? Eles foi em acompanham 10 2000, anos. acho que foi em 2006 que entrou a vacina. Não vou lembrar de cabeça. Já tem mas um tem bom muito tempo. tempo. Olha Já tem um quanto bom tempo. Mas Já tem tem um bom tipo, tempo. olha a segurança. Eu falo segurança e eficácia, a gente já tem aí até na Milhões de época... doses aplicadas no mundo então, inteiro. E a quanto nona que a valente gente chegou tem 1 ano e meio, mais ou menos, não é isso? A nona valente chegou No há 1 ano e meio no No Brasil. Brasil. No Então, Brasil, ela já pra existia há mim, muito tempo. daqui a pouco chega que tem os 100 tipos. E isso que tem que chegar. Já tomar os 100 tipos de uma vez. A e não nona ter- tá ótima. É, a nona tá Já ótima. boa. É, porque ela vai abranger a maior parte dos Dos que subtipos causam. virais. Exato. Ótimo. Me falem sobre as mídias sociais de vocês, onde que as pessoas podem encontrar, porque a conversa foi ótima. Com certeza todo mundo vai querer saber sobre o tema. Passou super rápido a nossa Que conversa. ótimo. Onde encontram a doutora e o doutor? Não, eu sou infectologista, né? Uhum. Na rede social eu tô no Instagram, para mim é onde é @Rosana Richman, então não é difícil. Eu tento fazer bastante vídeos de saúde, falando de prevenção. E tem um podcast também, eu e o Renato Kifuri, que é outro parceiro, infectologista também. A gente tem o R3K Médicos, né? R3 No YouTube? no YouTube, no Spotify, nos Todos os canais. todos os canais. Então são os dois. E claro, a Orient, que nós dois juntos estamos fazendo esse projeto em relação ao HPV, no sentido disso que nós estamos fazendo. De falar, de disseminar, tirar dúvidas. Se o pessoal quiser mandar perguntas, a gente, acho que é uma das nossas funções também fazer isso daí, né? A Em Orient parceria com a Orient. é Orient_Medical. É Orient normal. Orient com 2 T's no final. NTT. ORNTTT. Isso. Isso. Underline E a Medical. sua? E o meu é @drfabianoserra.
Então, Sim. @dr Fabiano Serra. E eu tenho um canal no YouTube também, que é Dr. Fabiano Elisei Serra. Que você E fala eu dou umas sobre. entrevistas em TV, etc e tal. Eu sempre coloco alguns vídeos ali também pro pessoal de casa. É mais para público leigo. Meu Instagram também é voltado pro público leigo. E eu falo de saúde da mulher como um todo. O mais importante é a gente educar a população sobre saúde em geral, porque eu falo que, como alimentação, como qualquer coisa, não reeduca ninguém sem educação de base, né? Então a gente precisa educar e isso é super importante. O trabalho da gente informativo, o seu podcast, as mídias sociais. É super importante que hoje o profissional da área da saúde tenha ocupado esse espaço para justamente falar de tipo o que o público final precisa saber. E isso é super importante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Muito obrigada pela Imagina, eu presença. que agradeço o E papo. vacine-se. Espero que vocês tenham gostado. Agora estamos também no Spotify. Então curtam, compartilhem e até o próximo podcast. Tchau!